Olá a todos! Esta noite, vamos mergulhar em um dos aspectos mais fascinantes e perturbadores da civilização romana: as termas públicas, esses enormes complexos de banho que os romanos construíram por todo o império. Não eram apenas lugares de higiene, mas centros sociais, onde a elite e os plebeus se misturavam em águas que escondiam segredos muito mais sombrios do que você imagina. Então, antes de começarmos, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se você realmente gosta do que faço aqui, e me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. Agora, vamos definir o cenário. É uma tarde quente de verão, no ano 150 depois de Cristo, em Roma. Você não é um gladiador desta vez. Não é um escravo ou um soldado. Você é um cidadão comum, um trabalhador, talvez um artesão ou um comerciante de classe média. E depois de um longo dia de trabalho sob o sol mediterrâneo implacável, há apenas um lugar para onde todos vão: as termas. As termas de Trajano acabam de abrir há algumas décadas. São um dos maiores complexos de banho da cidade, cobrindo uma área equivalente a vários quarteirões modernos. O imperador Trajano as construiu para o povo como um presente, uma demonstração da generosidade imperial e do compromisso de Roma com o bem-estar público. Você paga seu quadrans na entrada, uma moeda de bronze de baixíssimo valor, o equivalente a talvez alguns centavos hoje. Esse é um dos aspectos mais democráticos de Roma. As termas são acessíveis a quase todos, ricos e pobres, cidadãos e estrangeiros, homens livres e escravos libertos. Todos se misturam nas águas comunais. O atendente na entrada, um escravo usando uma túnica simples, manchada de suor, mal olha para você enquanto pega sua moeda e acena para você entrar. Ele já processou centenas de pessoas hoje. Você é apenas mais um corpo na multidão, que flui constantemente através destes portões de mármore. Você entra no apoditerium, o vestiário, e aqui começa a primeira verdade desconfortável sobre as termas romanas. Não há privacidade alguma. O vestiário é uma sala grande com bancos de madeira ao longo das paredes e nichos escavados na pedra onde você pode guardar suas roupas. Mas não há portas, não há compartimentos individuais, não há fechaduras. Você simplesmente tira suas roupas na frente de dezenas de outros homens fazendo o mesmo. Dobra sua túnica, suas sandálias, sua bolsa com algumas moedas e coloca tudo em um nicho vazio, esperando que ainda esteja lá quando você voltar. Roubos são absurdamente comuns, tão comuns que há até um tipo específico de criminoso em Roma, chamado de capsarius, ladrões especializados em roubar roupas e pertences de banhistas. Alguns banhistas mais ricos trazem seus próprios escravos para guardar suas coisas, mas você não tem esse luxo. Você está nu, agora, completamente nu, porque é assim que os romanos tomam banho. Não há trajes de banho, não há toalhas estrategicamente posicionadas, apenas pele nua sob as luzes que entram pelos enormes cleristórios de vidro no teto alto. Ao seu redor, centenas de outros corpos nus, velhos, com pele flácida e manchas de idade, jovens musculosos exibindo físicos de atletas, homens gordos com barrigas proeminentes, magros com costelas salientes, uma diversidade completa da anatomia humana masculina em exposição total. O cheiro já é perceptível. Aqui no vestiário, uma mistura de suor masculino concentrado, óleo, rançoso, usado para massagens, perfumes baratos, tentando mascarar odores corporais, e algo mais sutil, mais inescapável: esgoto, porque o sistema de drenagem das termas, por mais avançado que seja para a época, não é perfeito. Você passa para a palestra, o pátio de exercícios ao ar livre, cercado por colunatas. Aqui, homens praticam wrestling nu,
Jogam bola, levantam pesos de pedra, correm em círculos. A ideia romana é que você deve se exercitar antes de banhar, trabalhar o corpo até suar profusamente, porque acreditam que o suor abre os poros e permite que o banho seja mais eficaz. O que eles não sabem, e que você, como visitante do século XXI, ficaria horrorizado ao descobrir, é que essa prática de se exercitar intensamente e depois entrar em águas comunais, compartilhadas, está criando um caldeirão perfeito para a transmissão de doenças. Você decide pular o exercício hoje, está cansado demais e vai direto para o tepidarium, a sala morna. Esta é tradicionalmente a primeira parada no circuito de banho romano. Você começa morno, vai para o quente, depois para o muito quente e finalmente para o frio. Um processo que os romanos acreditam ser não apenas limpo, mas terapêutico. O tepidarium é uma sala enorme com teto abobadado, decorado com afrescos de cenas mitológicas. Netuno, emergindo das ondas, ninfas brincando em fontes, Vênus, nascendo da espuma do mar. O chão é de mosaico, elaborado, mostrando criaturas marinhas em tecelas coloridas, de vidro e pedra. No centro da sala, uma piscina retangular de água morna, talvez 3 metros por 5, e nela estão pelo menos 20 homens, alguns flutuando, outros sentados nas bordas, com pernas na água, outros completamente submersos até o pescoço, conversando. Você desce os degraus de mármore para a água e imediatamente percebe algo. A água não é clara, tem uma leve turbidez, uma coloração levemente amarelada. Você pode ver partículas flutuando, pequenos pedaços de pele morta, fios de cabelo, talvez outras coisas que você preferiria não identificar, porque aqui está uma verdade fundamental sobre as termas romanas que Hollywood nunca mostra. A água não é trocada com frequência. Não há cloro, não há filtros modernos, não há nenhum tipo de desinfecção química. As termas dependem de um sistema de aquedutos que traz água fresca constantemente. Mas o volume de água necessário para encher estas enormes piscinas é tão grande que a água pode ficar estagnada por dias antes de ser drenada e substituída. E durante esse tempo, centenas, talvez milhares de corpos passam por ela. A água é aquecida por um sistema engenhoso, chamado hipocaustum. Abaixo do chão de mármore, onde você está, há um espaço vazio, onde escravos alimentam constantemente fornalhas, com madeira. O calor sobe através de canos de terracota, embutidos nas paredes, aquecendo as salas e a água nas piscinas. É uma maravilha da engenharia, verdadeiramente impressionante para a época, mas também significa que a água morna está na temperatura perfeita para incubação bacteriana, nem fria suficiente para inibir crescimento microbiano, nem quente suficiente para matar patógenos. Você se submerge até o pescoço, tentando não pensar muito sobre o que está compartilhando esta água com você. Ao seu redor, conversas fluem livremente. Homens discutindo negócios, fofocando sobre escândalos políticos, reclamando de esposas, gabando-se de conquistas sexuais. As termas são o grande equalizador social de Roma. Aqui, um senador pode estar na mesma piscina que um padeiro, um general aposentado, ao lado de um escriba. É um dos poucos lugares onde as rígidas hierarquias sociais romanas se relaxam um pouco, embora nunca desapareçam completamente. Ao seu lado, um homem de meia idade está descrevendo em detalhes gráficos sua visita recente a um bordel. Outro está recitando poesia de Ovídio de memória. Um terceiro está tentando vender algo, talvez óleo de oliva ou vinho. Mesmo aqui, sempre há alguém tentando fazer negócios. Após 15 minutos no tepidarium, você se move para o caldarium, a sala quente. E aqui, a experiência se intensifica dramaticamente. A temperatura do ar está facilmente acima de 40 graus Celsius. O vapor sobe da água em nuvens densas, que obscurecem parcialmente a visão.
Esta piscina é menor, mas mais lotada. Corpos apinhados tão juntos que é quase impossível se mover sem tocar em alguém. A água está ainda mais quente, quase insuportável nos primeiros momentos. Você sente sua pele ficando vermelha, seu coração acelerando, suor brotando instantaneamente de cada poro. O vapor é tão denso que você mal consegue ver o outro lado da piscina. Figuras aparecem e desaparecem na névoa como fantasmas. Você ouve vozes, mas não consegue sempre identificar de onde vêm. É desorientador, quase onírico. E aqui, neste calor intenso e vapor sufocante, algo mais está acontecendo. Você está inalando não apenas vapor de água, mas também todos os patógenos que foram liberados na água por centenas de corpos doentes, porque Roma no século II está repleta de doenças. Malária é endêmica nas áreas pantanosas ao redor da cidade. Tuberculose se espalha facilmente em espaços confinados. Doenças venéreas são comuns, dado a atitude romano-liberal em relação ao sexo. Infecções de pele, de todos os tipos, florescem na pobreza urbana. E todos esses portadores de doenças vêm para as termas, porque é isso que romanos fazem. Você está doente? Vá para as termas. Os vapores quentes vão curar você. Você tem febre? Vá para as termas. O calor vai expulsar a doença do seu corpo. Essa é a sabedoria médica da época, baseada na teoria dos 4 humores de Galeno. Mas o que realmente está acontecendo é que as termas funcionam como super espalhadores de doenças, concentrando pessoas doentes em espaços fechados e quentes, onde patógenos prosperam. Você sai do caldarium após 10 minutos, o máximo que consegue suportar. Sua pele está vermelha, como lagosta, seu coração martelando, suor escorrendo em rios pelo seu corpo. Você se sente simultaneamente revigorado e exausto. A próxima etapa tradicional seria o laconicum, a sala de suor seco, essencialmente uma sauna romana, mas você decide pular. Está quente demais. Seu corpo já está no limite. Em vez disso, você vai para a sala de massagem. Aqui, escravos especializados chamados de unctores aplicam óleo em seu corpo e então o raspam com um instrumento de bronze curvo chamado estridil. Esta é a principal forma de limpeza romana, porque sabão, como conhecemos, não existe ainda. O óleo usado é geralmente azeite de oliva de qualidade inferior, rançoso e com cheiro forte, e o estrigil, embora eficaz em remover óleo e sujeira, também remove a camada superior de pele, deixando você vulnerável a infecções. O escravo que trabalha em você hoje é um homem jovem, talvez 20 anos, origem grega, a julgar pelo sotaque, quando ele murmura instruções para você se virar ou levantar um braço. Suas mãos são fortes, mas impessoais. Você é apenas mais um corpo em uma linha interminável de corpos que ele processa. Todos os dias, ele trabalha em silêncio, espalhando óleo pelas suas costas, seus braços, suas pernas. O óleo está frio contra sua pele superaquecida. Então, o estrigil vem, raspando em longas passadas que fazem um som úmido, perturbador. Você olha para baixo e vê o que está sendo raspado de você. Uma mistura cinzenta e oleosa de sujeira, pele morta, suor e, provavelmente, células de todas as outras pessoas que usaram este óleo antes de você. Porque, claro, o óleo é reutilizado, esticado ao máximo antes de ser substituído. Há até um mercado para este óleo, usado raspado de banhistas. É vendido como medicina, especialmente óleo raspado de gladiadores, que é considerado ter propriedades curativas especiais. Pessoas realmente compram e aplicam na pele óleo rançoso misturado com suor e células mortas de lutadores, e pagam bem por isso. Após a massagem e raspagem, você finalmente vai para o frigidarium, a sala fria. Este é o choque final no circuito de banho romano, de calor extremo para frio extremo. A piscina do frigidarium é alimentada diretamente do aqueduto com água fria não aquecida. Em um dia de verão,
pode estar refrescante, mas a transição do caldarium quente para esta água fria é brutal para o sistema cardiovascular. Você desce os degraus de mármore rapidamente, arrancando o band-aid, e mergulha completamente. O choque rouba seu fôlego. Seu coração parece parar por um momento. Então, começar a bater furiosamente. Você emerge ofegante, todos os nervos do seu corpo gritando, mas há euforia também, uma descarga de adrenalina. Você se sente intensamente vivo. E esse é parte do apelo das termas. Essa montanha-russa sensorial, de quente para frio. Essa estimulação intensa de todos os sistemas do corpo. A água aqui é mais limpa que nas outras piscinas, simplesmente porque é fria demais para a maioria dos patógenos prosperarem e é trocada com mais frequência porque vem diretamente do aqueduto. Você fica apenas alguns minutos, o suficiente para seu corpo se acalmar. Então sai, tremendo levemente, apesar do calor do dia lá fora. Escravos oferecem toalhas de linho. Você se seca rapidamente. A toalha áspera contra sua pele sensibilizada. Agora vem a parte social das termas. Você não veio apenas para se limpar. Você veio para ver e ser visto, para fazer contatos, para ouvir as últimas notícias e fofocas. As termas são o centro de informação de Roma, onde rumores nascem e reputações são feitas ou destruídas. Você passeia pelas diversas salas anexas. Há uma biblioteca, onde alguns homens estão lendo rolos de papiro. Há salas de conversação, com bancos de mármore, onde grupos discutem filosofia ou política. Há áreas de jogo, onde homens jogam dados, ou um jogo de tabuleiro, chamado Ludus Latrunculorum. Há também vendedores ambulantes dentro do complexo. Apesar das regras oficiais contra comércio, eles sempre encontram um jeito de entrar. Homens vendendo salsichas quentes, pastéis fritos, frutas, vinho barato. Você compra uma salsicha por alguns asses, mordendo na carne, temperada que está deliciosa, mas provavelmente feita de partes do porco, que você preferiria não saber. O cheiro nas termas é um assalto constante aos sentidos. Vapor úmido, corpos suados, óleo rançoso, incenso barato queimando em altares para várias divindades, comida frita, esgoto ocasional. Quando o vento sopra da direção errada, o barulho também é impressionante. Eco de vozes, conversando, gritando rindo, água espirrando, vendedores gritando suas mercadorias, músicos tocando flautas e liras, nas salas principais esperando por gorjetas, o bater constante de massagistas, batendo em clientes, o ranger de equipamento de exercício, crianças gritando correndo, apesar das regras contra, porque sim, há crianças aqui, famílias inteiras vêm juntas, embora haja horários separados para homens e mulheres. Algumas termas menores têm sessões divididas, onde ambos podem estar ao mesmo tempo. As crianças correm selvagemente, pulam nas piscinas, perturbam os adultos, tentando relaxar. Você encontra um conhecido, um homem que conhece vagamente de sua profissão. Vocês conversam sobre nada importante. O preço do trigo está subindo novamente. O imperador acaba de retornar de campanha na fronteira oriental. Há rumores de que vai construir uma nova terma, ainda maior que esta. A conversa deriva, como sempre acontece, para tópicos mais sórdidos. Qual bordel tem as melhores garotas? Qual gladiador é favorito nos próximos jogos? Fofoca sobre quem está tendo um caso com a esposa de quem. E aqui está outra. Verdade sombria sobre as termas. Elas são também centros de prostituição, tanto feminina quanto masculina, embora oficialmente proibida. A prática é tão comum que todos sabem onde e como encontrar. Há seções específicas, geralmente as mais escuras e menos patrulhadas, onde transações sexuais acontecem abertamente. Escravos sexuais, tanto meninos quanto meninas, são trazidos por seus donos e alugados por hora. Prostitutos livres também trabalham às termas, seduzindo clientes
entre as colunas de mármore e levando-os para cantos discretos. Há até cubículos especiais, oficialmente para massagens privadas, mas todos sabem seu real propósito. O sol está começando a baixar quando você finalmente decide ir embora. Você passou quase 3 horas aqui. O tempo voou entre conversas, banhos e a indolência geral que as termas induzem. Você retorna ao vestiário e encontra suas roupas exatamente onde deixou. Um pequeno milagre. Você se veste lentamente, sua pele ainda formigando das mudanças extremas de temperatura, seus músculos relaxados de uma forma que apenas água quente pode proporcionar. Há uma sensação de limpeza, sim, mas também algo mais. Uma conexão com seus companheiros romanos, um senso de pertencimento a esta cidade, a este império. Mas, conforme você caminha pelas ruas de Roma, em direção à sua casa, respirando o ar da tarde, tingido de laranja pelo pôr do sol, seu corpo está carregando mais do que apenas a sensação de bem-estar. Nas próximas semanas, você vai perceber uma erupção cutânea começando a aparecer nas suas coxas, pequenas manchas vermelhas que coçam incessantemente. Você não sabe ainda, mas é uma infecção fúngica que você pegou do piso úmido da sala de massagem, onde centenas de pés descalços caminham todos os dias, deixando para trás uma rica coleção de esporos. Você vai tratar com uma pomada recomendada pelo médico local, um curandeiro que mistura ervas em óleo de oliva e cobra uma quantia absurda. A pomada vai ajudar eventualmente, mas a infecção vai voltar, periodicamente pelo resto da sua vida, especialmente quando você volta às termas. O que você faz regularmente, porque é isso que romanos fazem. Mas você tem sorte. A erupção cutânea é relativamente benigna, comparada ao que outros contraem. Há um homem que você conhece vagamente, um ferreiro que trabalha perto do seu negócio. Ele foi às termas há 2 meses e desde então desenvolveu uma tosse persistente que não desaparece. Primeiro era apenas uma irritação, um pigarro ocasional, mas depois de algumas semanas começou a produzir catarro. Então, catarro com sangue. Agora ele está tossindo tão violentamente que seus vizinhos reclamam do barulho. À noite, ele está emagrecendo visivelmente, seus olhos fundos, sua pele adquirindo um tom pálido, doentio. É tuberculose, embora ninguém use esse nome ainda. Os romanos a chamam de ptisis, ou simplesmente a tosse que consome. É incrivelmente comum em Roma, onde pessoas vivem apinhadas em insulae, os prédios de apartamentos de múltiplos andares, que dominam a paisagem urbana. E as termas são um dos lugares perfeitos para a tuberculose se espalhar. O vapor quente do caudárium carrega gotículas respiratórias suspensas no ar. Você inala profundamente naquele calor úmido, enchendo seus pulmões de vapor e, sem saber, de bacilos da tuberculose, expelidos pela tosse de outros banhistas. O ferreiro vai morrer em 6 meses, consumido pela doença, tossindo sangue até o final. Sua família vai queimar seu corpo em uma pira funerária fora dos muros da cidade, e suas cinzas serão colocadas em uma urna barata de terracota. Mais um trabalhador romano morto antes dos 40 anos. Há também a história de um garoto, filho de um padeiro no seu bairro, apenas 12 anos, que foi às termas com seu pai e 3 dias depois desenvolveu febre alta e diarreia violenta, o tipo que esvazia os intestinos em jatos aquosos que cheiram à morte. É disenteria, uma infecção bacteriana do trato intestinal, incrivelmente comum em Roma, onde o saneamento, apesar da engenharia impressionante dos aquedutos e esgotos, ainda deixa muito a desejar. O garoto contraiu a bactéria na água das termas, provavelmente porque alguém com a doença usou a piscina e, sem percebermos, hoje mas perfeitamente possível, então defecou parcialmente na água, ou simplesmente não estava tão limpo quanto deveria estar quando entrou. As fezes contaminadas,
mesmo em quantidades microscópicas, entraram na boca do garoto quando ele mergulhou sua cabeça na água, ou quando ele tocou seu rosto, com mãos molhadas, ou simplesmente através da ingestão acidental de água. O garoto sofreu por 5 dias de agonia, seu pequeno corpo se desidratando rapidamente, sua pele ficando flácida, seus olhos fundos, seus lábios rachados. Ele chorava por água, mas cada gole apenas reiniciava o ciclo de diarreia explosiva. Sua mãe tentou todos os remédios tradicionais, ópio para parar a diarreia, o que apenas prendeu as toxinas dentro dele, ervas amargas fervidas em vinho, orações e oferendas a Esculápio, o deus da cura. Nada funcionou. Ele morreu na madrugada do 6º dia, seu corpo pequeno finalmente sucumbindo à desidratação e sepse. Seus pais o enterraram em uma necrópole fora da cidade. Apenas mais uma criança romana que não viveu para ver a adolescência. Uma estatística tão comum que mal registra na consciência coletiva. Mas nem todas as ameaças nas termas são microbianas. Há perigos muito mais imediatos e visíveis. Há violência física também, embora as termas sejam tecnicamente patrulhadas por guardas. A realidade é que em um complexo tão enorme, com tantos cantos escuros e seções menos frequentadas, crimes acontecem regularmente. Roubos são os mais comuns. Já mencionamos os capsari, os ladrões de roupas, mas há também violência mais séria, assaltos, agressões, ocasionalmente até assassinatos, especialmente nas termas menores e mais baratas, nos bairros pobres de Roma. Há uma história que circulou pela cidade há alguns meses sobre um senador que foi às termas à noite. Um erro que ele pagou caro. As termas ficam abertas até o anoitecer e algumas até mais tarde. Mas quanto mais tarde você vai, mais perigoso fica. O senador estava sozinho no frigidárium, desfrutando da água fria depois de uma longa sessão no caudárium. Quando 3 homens entraram, claramente não estavam lá para banhar. Eles o reconheceram. Todos em Roma conhecem os senadores pelas suas togas, com bordas púrpuras e anéis de ouro. Eles o atacaram, batendo nele brutalmente, com os punhos e pés, quebrando suas costelas, seu nariz, rachando sua órbita ocular. Então, eles o seguraram debaixo d'água, até que ele quase se afogou. Finalmente, roubaram seus anéis, pulseiras, tudo de valor. Os guardas encontraram ele 1 hora depois, inconsciente na borda da piscina, ainda sangrando. Ele sobreviveu, mas perdeu a visão de um olho e tem dores constantes nas costelas quebradas, que nunca curaram direito. Ele nunca voltou às termas. As autoridades fizeram um grande espetáculo de investigar o crime. Afinal, um senador foi atacado, mas nunca encontraram os culpados. Há rumores de que foi um ataque político, talvez ordenado por rivais no Senado, mas também pode ter sido apenas criminosos oportunistas que viram um homem rico sozinho e vulnerável. E então há a violência sexual. Este é talvez o aspecto mais perturbador das termas romanas, aquele que é cuidadosamente omitido nas representações populares, mas que era uma realidade constante. Escravos, especialmente jovens, são particularmente vulneráveis. Eles são propriedade, sem direitos, sem proteção legal contra abuso sexual de seus donos, ou qualquer homem livre que os deseje. Há seções nas termas, geralmente as mais afastadas, onde este tipo de exploração acontece abertamente. Meninos escravos, de 10, 12, 14 anos, são levados por seus donos e vendidos ou alugados para outros homens por algumas horas. A lei romana teoricamente proíbe sexo forçado com escravos pertencentes a outros, mas na prática, essas leis são raramente aplicadas. E mesmo quando são, a punição é uma multa ao proprietário, não justiça para a vítima. Há também garotos livres, geralmente de famílias extremamente pobres, que se prostituem nas termas para sobreviver. Eles não são propriedade legal de ninguém, mas são igualmente vulneráveis.
A pobreza os força a vender seus corpos para homens mais velhos e mais ricos. A sociedade romana tem uma atitude complexa em relação à homossexualidade. Não é o ato em si que é condenado, mas o papel que você desempenha. Ser o penetrador, aceitável, até esperado como demonstração de masculinidade, ser penetrado é vergonhoso, uma feminização que destrói seu status como homem romano. Então, homens livres adultos usam escravos e prostitutos jovens sem qualquer estigma social. Desde que mantenham o papel dominante, as termas fornecem o ambiente perfeito para esses encontros. Privado o suficiente para discrição, público o suficiente para ser conveniente. Mas não são apenas os jovens que sofrem abuso sexual nas termas. Mulheres também. Embora as termas tenham horários separados para homens e mulheres, essa separação não é absoluta. Algumas termas menores têm seções femininas, que homens podem acessar mediante pagamento extra, e mesmo nas termas estritamente separadas, há sempre homens que tentam espiar ou invadir as seções femininas. Há relatos de homens subornando guardas para deixá-los entrar, ou simplesmente forçando entrada quando os guardas não estão olhando. Escravas que trabalham nas termas, limpando, servindo, massageando, são particularmente vulneráveis a assédio e agressão sexual constantes. Elas não têm para onde ir, não podem reclamar, não têm proteção legal. Seu corpo é propriedade de alguém, e esse alguém geralmente não se importa com o que acontece com elas desde que continuem trabalhando. Há uma escrava que você vê regularmente nas termas de Trajano, uma mulher talvez, 30 anos, origem grega. Ela trabalha na seção de massagens, aplicando óleo e usando o estrigil em cliente após cliente. Dia após dia, você notou hematomas em seus braços, em seu pescoço, às vezes um olho roxo, mal escondido por maquiagem barata. Você não precisa perguntar como ela conseguiu essas marcas. Todos sabem. Alguns clientes ficam violentos durante as massagens, seja por sadismo ou luxúria, e ela não tem escolha a não ser aceitar. Ela nunca fala, a menos que seja para dar instruções mínimas. Vire-se, levante o braço. Sua voz é monótona, vazia de emoção. Seus olhos são ainda piores, completamente mortos, olhando através de você, em vez de para você. Você se pergunta às vezes o que ela pensa enquanto trabalha, se ela ainda tem pensamentos, ou se desligou completamente aquela parte de si mesma que sente e pensa, se tornou apenas mãos que aplicam óleo, uma ferramenta sem consciência. Mas você nunca pergunta, porque fazer essas perguntas seria reconhecer sua humanidade, e reconhecer a humanidade de um escravo é desconfortável para um romano. É mais fácil simplesmente não ver, não pensar, aceitar que é assim que o mundo funciona. As termas também são lugares onde doenças venéreas se espalham com eficiência assustadora. Sífilis ainda não chegou à Europa. Isso vem séculos depois do Novo Mundo. Mas gonorreia, clamídia, herpes, todas essas existem e prosperam. A prostituição nas termas garante transmissão constante dessas infecções. Um prostituto ou prostituta pode ter 10, 15 clientes em um dia, cada um potencialmente transmitindo ou recebendo uma infecção. E porque não há conceito de germes ou transmissão por contato, ninguém toma precauções. Não há nada parecido com preservativos. Não há higiene antes ou depois do ato sexual. É apenas corpo contra corpo, fluidos sendo trocados livremente. Os sintomas aparecem dias ou semanas depois. Ardência ao urinar, secreção do pênis ou vagina, feridas genitais, mas a conexão com as termas raramente é feita porque muita coisa acontece nas termas, e o período de incubação confunde a causa e efeito. Médicos romanos tratam essas condições com uma variedade de remédios inúteis ou ativamente prejudiciais, duches com vinagre ou vinho, aplicação de compostos de chumbo ou mercúrio, cataplasmas de ervas
que fazem nada ou pioram a infecção. As infecções se tornam crônicas, causando infertilidade, dor crônica, eventualmente se espalhando para outras partes do corpo. Sem antibióticos, muitas dessas infecções duram a vida toda, ocasionalmente matando através de complicações. E então, há a questão do sistema de esgoto das termas. Os romanos são justamente famosos por sua engenharia de saneamento. A cloaca máxima é um dos grandes esgostos do mundo antigo, ainda funcional hoje mais de 2000 anos depois. Mas, mesmo este sistema impressionante tem limites e falhas. As termas produzem quantidades enormes de água usada que precisa ser drenada, água carregada com óleo, sujeira, pele morta, cabelo e, sim, ocasionalmente, fezes e urina. Esta água drena através de canos sob o chão para o sistema de esgoto principal, mas os canos não são perfeitos. Eles desenvolvem rachaduras, bloqueios, vazamentos, especialmente nas termas mais antigas, onde décadas de uso cobraram seu preço na infraestrutura. Quando os canos entopem, o que acontece regularmente? O esgoto tem que ir para algum lugar, e esse algum lugar é frequentemente de volta para as próprias termas, através de drenos lentos ou até refluxo direto nas piscinas. Você já experimentou isso pessoalmente há algumas semanas? Estava no tepidarium quando notou um cheiro particularmente forte, não o cheiro normal de corpos e óleo, mas algo mais fecal, mais pútrido. Outros banhistas notaram também. Houve reclamações murmuradas. Alguns homens saíram da água com expressões de nojo, mas a maioria simplesmente se moveu para o outro lado da piscina e continuou seus banhos, porque afinal, o que mais você pode fazer? Um escravo da manutenção eventualmente apareceu, desceu até a água com uma vara longa e começou a cutucar um dreno submerso, tentando desbloquear o que quer que estivesse, causando o problema. Ele trabalhou por talvez 15 minutos, enquanto os banhistas continuavam ao redor dele. Finalmente, algo se soltou, e um borbulhar de água escura e fedorenta subiu do dreno, dispersando-se pela piscina antes de ser lentamente diluída. O escravo saiu, sem uma palavra, sua tarefa completa. Ninguém pediu para a água ser trocada. Isso levaria horas e interromperia o serviço. Então todos simplesmente continuaram banhando na água, agora visivelmente contaminada. Você saiu logo depois? Não pelo nojo tanto quanto pela conscientização súbita de que isso provavelmente acontece regularmente. Você apenas geralmente não vê, não sabe, e está melhor assim. Os escravos que mantêm as termas funcionando trabalham em condições que fariam um trabalhador moderno recusar imediatamente. Os escravos do hipocaustum, aqueles que alimentam as fornalhas sob o chão, trabalham em calor que excede regularmente 50 graus Celsius. Eles trabalham em turnos de poucas horas, porque mais do que isso seria literalmente fatal. Mesmo assim, mortes por insolação são comuns. Um escravo desmorona, é arrastado para fora, outro toma seu lugar. O trabalho nunca para, porque as termas nunca podem esfriar. Esses escravos têm expectativa de vida medida em anos, não décadas. Suas pulmões ficam cheios de fumaça e fuligem. Seus corpos desidratam cronicamente. Sua pele desenvolve queimaduras e bolhas que nunca curam completamente. Há marcas permanentes de trabalho no hipocaustum, uma palidez doentia de nunca ver o sol, cicatrizes de queimaduras cobrindo braços e pernas, uma tosse crônica que expele catarro negro, tremores nas mãos de danos neurológicos por superaquecimento repetido. E ninguém pensa neles quando você está flutuando confortavelmente no caudário, desfrutando do calor luxuoso. Não está pensando nos homens a metros abaixo de você, que estão literalmente sendo cozinhados vivos para criar seu conforto. Há também os escravos que limpam as piscinas, um trabalho que deve ser feito à noite.
Quando as termas fecham, eles descem nas piscinas vazias e esfregam as paredes e pisos com escovas duras, tentando remover a camada de biofilme que se acumula constantemente. Biofilme é uma palavra moderna para algo que os romanos podem ver, mas não entendem. Uma camada viscosa e escorregadia de bactérias, fungos e algas que crescem em qualquer superfície constantemente úmida. Os escravos esfregam com soluções de vinagre ou cal, às vezes adicionando areia para abrasão extra. É trabalho duro e interminável porque o biofilme sempre volta, crescendo novamente assim que a água é recolocada. E esses escravos estão constantemente expostos a patógenos concentrados. Suas mãos ficam rachadas e sangrentas da exposição à água e produtos de limpeza abrasivos. E essas feridas abertas são portas de entrada para infecções. Há histórias de escravos de limpeza desenvolvendo infecções terríveis, abscessos que crescem em suas mãos e braços, infecções de sangue que os matam em dias. Ninguém investiga, muito profundamente porque são apenas escravos, substituíveis. O trabalho deve continuar. As termas também têm um lado político sombrio. Elas são usadas por imperadores e políticos poderosos como ferramentas de controle social. O poeta Juvenal cunhou a frase panem et circense, pão e circos, para descrever como as massas romanas são mantidas dóceis, mas deveria ser panem et circenses et termae, pão, circos e termas, porque as termas são tão importantes quanto comida gratuita e entretenimento gladiatório para manter a população urbana feliz e menos propensa a revoltas. Imperadores constroem termas cada vez maiores e mais elaboradas, não apenas por generosidade, mas por necessidade política. As termas são onde você demonstra seu poder e riqueza, onde você compra a lealdade das massas. E essa lealdade é crucial, porque Roma é uma cidade perigosa, superlotada e volátil, com uma população de mais de 1 milhão em seu auge, muitos deles pobres e desempregados, vivendo em condições miseráveis nas insulae. Essas pessoas têm pouco a perder e muito a ganhar de tumultos e revoltas. Então, você as mantém satisfeitas, com pequenos luxos, grãos subsidiados, jogos regulares na arena e acesso a essas magníficas termas, onde, por algumas horas, eles podem fingir ser tão confortáveis quanto os ricos. Mas há também vigilância nas termas, informantes e espiões que reportam conversas suspeitas de volta às autoridades, porque onde quer que romanos se reúnam e conversem livremente, há potencial para conspiração. Você tem que ter cuidado com o que diz nas termas. Uma piada sobre o imperador pode ser relevada, mas crítica séria ou discussão de política oposicionista pode resultar em uma visita noturna da guarda pretoriana. Há histórias sussurradas de homens que disseram coisas erradas nas termas e desapareceram. Às vezes, seus corpos são encontrados no Tíber, dias depois, bloqueados e inchados. Outras vezes, eles simplesmente desaparecem completamente, apagados da existência. As termas são também lugares de exibição de riqueza, de maneiras sutis e não tão sutis. Homens ricos trazem comitivas de escravos para carregá-los em liteiras, guardar seus pertences, massageá-los. Há uma competição constante de status social. Alguns homens cobrem-se em joias, mesmo nas piscinas, anéis de ouro em todos os dedos, correntes de ouro no pescoço, pulseiras nos pulsos. É impraticável e desconfortável, mas faz uma declaração: eu sou rico e quero que todos saibam. Outros exibem seus corpos, físicos de atleta, mantidos por horas de exercício e dietas cuidadosamente controladas. Eles posam nas bordas das piscinas, flexionando músculos, esperando admiração ou inveja. Há também competições informais de resistência. Homens desafiando uns aos outros para ver quem pode ficar mais tempo no caudárium extremamente quente ou quem pode fazer mais flexões
antes de entrar nas piscinas. Essas competições podem ficar perigosas. Homens empurram seus corpos além de limites seguros para não parecerem fracos na frente de seus pares. Desmaios não são incomuns. Ocasionalmente, alguém morre de ataque cardíaco ou derrame induzido por calor. Você testemunhou uma morte assim. Uma vez, há cerca de um ano, um homem de meia idade, talvez 50 anos, gordo mas tentando parecer viril, ficou no caudárium por tempo demais. Ele estava se gabando em voz alta sobre sua resistência, ignorando os avisos de outros banhistas, dizendo que homens de verdade não cedem ao desconforto. Então, ele desmoronou. Simplesmente caiu de cara na água. Outros homens o puxaram rapidamente, pensando que talvez tivesse apenas desmaiado. Mas quando o viraram, sua face estava roxa, olhos fixos e vidrados. Ele estava morto. Médicos foram chamados, mas não havia nada a fazer. Seu coração simplesmente parou sob o estresse do calor extremo. Seu corpo foi removido discretamente por uma entrada lateral. As termas foram esvaziadas e limpadas rapidamente, e em 2 horas estavam abertas novamente, como se nada tivesse acontecido. A família do homem recebeu suas cinzas alguns dias depois. Ninguém foi responsabilizado porque não havia ninguém para culpar. Ele escolheu ficar no calor. Foi sua própria arrogância que o matou. As termas apenas forneceram o cenário. Há também aspectos médicos das termas que são promovidos como benéficos, mas são na verdade prejudiciais. Médicos romanos prescrevem sessões nas termas para uma variedade de condições: problemas digestivos, dores nas articulações, melancolia, até impotência. A lógica é baseada na teoria dos humores. Doenças são causadas por desequilíbrios de sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, e calor e frio podem ser usados para corrigir esses desequilíbrios. Então, se você tem excesso de fleuma fria e úmida, você deve ir ao caudárium quente e seco para equilibrar. Se você tem excesso de bilis amarela quente e seca, você deve ir ao frigidárium frio e úmido, e assim por diante. Isso tudo soa lógico dentro do framework da medicina romana, mas é completamente errado. Não há humores, e expor corpos doentes a mudanças extremas de temperatura geralmente piora as coisas, não melhora. Pessoas com problemas cardíacos vêm às termas pensando que o calor vai ajudar e morrem de ataques cardíacos. Pessoas com infecções respiratórias vêm pensando que o vapor vai limpar seus pulmões e simplesmente espalham suas doenças para outros, enquanto suas próprias condições pioram. Há também tratamentos específicos administrados nas termas que são ativamente perigosos. Sangrias são populares. A ideia é que remover sangue ruim vai curar várias doenças. Médicos ou barbeiros cirurgiões instalam-se nas termas e oferecem sangrias. Eles fazem cortes em veias, com navalhas sujas, e deixam o sangue escorrer em tigelas. Às vezes, removem quantidades absurdas de sangue, deixando pacientes fracos e anêmicos. E claro, as navalhas nunca são limpas adequadamente entre pacientes. Então, doenças do sangue, como hepatite, são transmitidas livremente, de pessoa para pessoa, através de instrumentos contaminados. Há também aplicação de ventosas, onde copos de vidro ou cerâmica aquecidos são aplicados à pele para criar sucção. A ideia é que isso vai puxar doenças para fora do corpo. A prática deixa marcas circulares arroxeadas e pode causar bolhas e queimaduras. Ocasionalmente, infecções se desenvolvem nos locais das ventosas, mas é considerado tratamento legítimo e muitos romanos juram por sua eficácia. As termas também têm um aspecto espiritual, que é importante para romanos. Há sempre altares e pequenos santuários dedicados a várias divindades: Fortuna para a sorte, Vênus para a beleza e amor, Esculápio para a saúde, Netuno por associação óbvia. Com água banhistas fazem oferendas regularmente. Pequenas moedas,
jogadas nas piscinas, como agradecimento por curas ou favores concedidos, incenso queimado nos altares, ocasionalmente sacrifícios de animais pequenos, como pombos ou galinhas. Há até sacerdotes e sacerdotisas que trabalham nas termas maiores, realizando rituais, benzendo banhistas, interpretando sonhos e presságios. Eles cobram por seus serviços. Claro, religião é também um negócio em Roma, e algumas pessoas levam a espiritualidade das termas muito a sério. Há cultos misteriosos que se reúnem secretamente nas termas à noite, praticando rituais que a religião oficial romana desaprova. Cultos de Mitra são particularmente comuns nas termas. Mitra é um deus persa popular entre soldados e comerciantes. Seus rituais envolvem banquetes rituais, iniciações secretas, sacrifícios de touros em cavernas subterrâneas. As termas, com seus espaços subterrâneos para o hipocausto e armazenamento, fornecem locais perfeitos para essas reuniões secretas. As autoridades geralmente fazem vista grossa, desde que nada muito subversivo aconteça. Mas há momentos em que as termas se tornam focos de turbulência religiosa, especialmente conforme o cristianismo começa a se espalhar por Roma no segundo e terceiro séculos. Cristãos têm atitudes complicadas em relação às termas. Por um lado, banho e limpeza são bons. Por outro lado, a nudez, a mistura social, a imoralidade sexual. Tudo isso é problemático para a moralidade cristã estrita. Alguns cristãos recusam-se a frequentar termas completamente, preferindo banhos privados em casa se puderem pagar. Outros vão, mas apenas em horários específicos, e evitam certas sessões. Outros ainda frequentam livremente, mas depois se confessam de pecados de luxúria ou vaidade. Há tensões ocasionais quando cristãos tentam evangelizar nas termas, pregando sobre pecado e redenção para banhistas que apenas querem relaxar. Isso pode levar a confrontos, às vezes violência, e conforme o cristianismo eventualmente se torna a religião oficial do Império no século IV, as termas começam a mudar. Regras mais estritas sobre nudez e comportamento são implementadas, embora levem tempo para realmente tomar efeito. Mas isso é futuro distante. Agora, no ano 150, as termas estão em seu auge. Roma está no pico de seu poder, e as termas são símbolos perfeitos da grandeza e contradições de Roma. Elas são maravilhas de engenharia que não serão igualadas na Europa por mais de 1000 anos. Após a queda de Roma, são centros sociais vitais, onde toda a sociedade romana se mistura. São lugares de relax e prazer indulgente, mas são também lugares de doença e morte, de exploração e abuso, de desigualdade brutal, disfarçada de igualdade democrática, de luxo, construído sobre trabalho escravo, em condições desumanas, à medida que o império envelhece e começa seu lento declínio. As termas também mudam, não imediatamente, mas gradualmente ao longo de décadas e séculos. No terceiro século, conforme Roma enfrenta crises econômicas e invasões bárbaras, a manutenção das termas começa a falhar. Há menos dinheiro para reparos. Os aquedutos sofrem danos e não são totalmente consertados. A qualidade da água declina ainda mais. Algumas termas menores são abandonadas completamente, seus edifícios magníficos lentamente desmoronando, sendo saqueados por construtores, procurando por mármore e metal para reutilizar, tornando-se, eventualmente, apenas ruínas. As termas maiores continuam funcionando, mas não são mais mantidas nos padrões anteriores. Há mais sujeira, mais doenças, menos supervisão. A experiência se degrada, mas as pessoas continuam vindo, porque não têm alternativas. No quarto século, após o Edito de Milão, em 313, que legaliza o cristianismo, as atitudes sociais em relação às termas começam a mudar mais rapidamente. Padres da igreja denunciam as termas como lugares de pecado e corrupção moral,
Eles escrevem tratados longos, descrevendo em detalhes horríveis a imoralidade que ocorre lá: promiscuidade sexual, homossexualidade, nudez pública, glutonaria, vaidade. São Jerônimo escreve particularmente vivamente sobre os perigos das termas para almas cristãs, alertando que o prazer sensorial que oferecem é armadilha de Satanás, que homens e mulheres que frequentam termas regularmente estão se afastando de Deus. Ele descreve as termas como piscinas de luxúria, onde a carne é incitada a pecar através de calor e nudez. Aconselha cristãos devotos a evitarem completamente, ou se devem ir, fazer muito rapidamente, sem prazer, apenas por necessidade higiênica. Algumas congregações cristãs estabelecem suas próprias instalações de banho, menores e mais modestas, onde homens e mulheres nunca se misturam. Nudez completa não é permitida, e todo o processo é tratado como dever higiênico prático, não prazer social. Mas a maioria dos romanos, mesmo cristãos, continua frequentando as termas tradicionais, simplesmente porque são muito convenientes e enraizados na cultura romana. Velhos hábitos morrem devagar. Em 337, o imperador Constantino, o primeiro imperador cristão, tenta reformar as termas por decreto. Ele emite leis, separando estritamente horários masculinos e femininos, proibindo nudez completa, ordenando supervisão mais rigorosa, mas essas leis são largamente ignoradas ou aplicadas inconsistentemente. Roma é enorme e impossível de policiar completamente, especialmente conforme o governo imperial enfraquece. O verdadeiro fim das termas romanas vem não de mudança moral, mas de colapso infraestrutural. Em 410, os visigodos, sob Alarico, saqueiam Roma pela primeira vez em 800 anos. Embora eles não destruam muito da cidade, o choque psicológico é enorme. Mais importante para as termas, durante o cerco anterior ao saque, os godos cortam os aquedutos que alimentam Roma. Sem água corrente, as termas não podem funcionar. Os aquedutos são eventualmente reparados após os godos partirem, mas o dano estabeleceu precedente. Agora todos sabem que Roma é vulnerável, que seus aquedutos podem ser cortados. Em 455, os vândalos saqueiam Roma novamente, desta vez muito mais destrutivamente. Eles deliberadamente danificam infraestrutura, incluindo aquedutos e o sistema de esgoto. Muitas termas nunca reabrem após este ataque. Não há dinheiro, nem vontade política para consertá-las. A população de Roma está caindo precipitadamente, conforme pessoas fogem da cidade instável. Em 476, o último imperador romano do Ocidente é deposto. Tecnicamente, o fim do Império Romano do Ocidente. Mas Roma continua habitada, governada agora por reis góticos e eventualmente pelo Papa. Em 476, o último imperador romano do Ocidente é deposto. Tecnicamente, o fim do Império Romano do Ocidente. Mas Roma continua habitada, governada agora por reis góticos e eventualmente pelo Papa. Algumas termas continuam funcionando em escala reduzida, através do século VI, alimentadas por aquedutos parcialmente funcionais e fontes naturais, mas são sombras do que foram, frequentadas por populações cada vez menores. Em 537, durante o cerco de Roma pelos ostrogodos, o general bizantino Belisário ordena que os aquedutos sejam cortados novamente para prevenir que inimigos os usem para entrar na cidade. Esta é essencialmente a sentença de morte para as termas romanas. Após este ponto, os aquedutos nunca são totalmente restaurados. Há algumas tentativas ao longo dos séculos seguintes, mas nunca no volume necessário para alimentar as grandes termas. As termas de Trajano, onde passamos tanto tempo esta noite, são gradualmente abandonadas. A população local começa a saquear o edifício, removendo mármore valioso, bronze, chumbo dos canos, qualquer coisa que possa ser vendida
ou reutilizada. Ao longo dos séculos, o edifício magnífico desmorona lentamente. Teto e paredes colapsam. Os espaços magníficos, onde milhares se banharam diariamente, enchem-se de detritos, são eventualmente cobertos por terra e vegetação. Durante a Idade Média, as ruínas são parcialmente habitadas por pobres que constroem casebres nas antigas salas. Usam os espaços como estábulos para animais, como depósitos de lixo. As magníficas piscinas de mármore tornam-se fossas de esgoto. No Renascimento, quando há renovado interesse na antiguidade clássica, artistas e arquitetos começam a estudar as ruínas das termas, fazem desenhos e medições, maravilham-se com a engenharia. Michelangelo supostamente estudou as termas de Diocleciano, extensivamente ao projetar a Basílica de São Pedro. As vastas abóbadas e o senso de espaço monumental das termas inspiraram a arquitetura renascentista. Escavações arqueológicas, nos séculos XVIII, XIX e XX, revelam gradualmente a extensão completa desses complexos. Encontram os sistemas de aquecimento intactos, os mosaicos preservados, as inscrições nas paredes e encontram também evidências das realidades mais sombrias, esqueletos de escravos enterrados nas áreas de serviço, instrumentos médicos primitivos, grafites obscenos, evidências de estruturas de prostituição, ossadas, mostrando doenças ósseas e desnutrição. Arqueólogos modernos, com conhecimento de microbiologia, podem analisar depósitos minerais nas antigas piscinas e encontrar evidências de biofilmes bacterianos. Podem identificar patógenos preservados em contextos anaeróbicos. Estudos de esqueletos de cemitérios romanos mostram alta incidência de doenças que se espalham através de água contaminada, parasitas intestinais, infecções ósseas, sugerindo tuberculose, lesões sifilíticas, evidências de morte por doenças infecciosas agudas. Análise isotópica de ossos e dentes pode até rastrear onde pessoas nasceram e quanto tempo viveram em Roma, revelando padrões de migração e mortalidade. O que emerge dessas pesquisas é um quadro complexo. Sim, as termas eram maravilhas de engenharia e importantes instituições sociais, mas também eram vetores de doenças extremamente eficientes, lugares onde desigualdades brutais eram performadas diariamente. Roma alcançou um nível de higiene pública que não seria igualado na Europa até o século XIX, em alguns aspectos, mas sem compreensão de microbiologia, essa higiene era apenas parcialmente eficaz, às vezes até contraproducente. O grande paradoxo das termas romanas é que elas eram simultaneamente mais limpas e mais sujas do que as alternativas. Mais limpas, porque forneciam acesso regular à água e remoção de sujeira. Mais sujas, porque concentravam patógenos e facilitavam transmissão de doenças. Se você, como romano comum, não fosse às termas, provavelmente seria mais sujo, superficialmente, coberto de poeira e suor da cidade, mas também estaria menos exposto a tuberculose, disenteria, infecções de pele, doenças venéreas. Mas não ir às termas não era realmente uma opção para a maioria dos romanos. As casas não tinham água corrente. Banhos privados eram luxo de pouquíssimos ricos. Você tinha que ir a algum lugar público para se lavar. E além disso, as termas eram muito mais do que banhos. Eram onde você fazia networking para negócios, onde ouvia as últimas notícias, onde participava da vida cívica romana. Evitá-las significava isolamento social. Então, os romanos aceitavam os riscos, provavelmente sem nem perceber completamente quais eram esses riscos, e continuavam indo às termas geração após geração. Há uma triste ironia no fato de que, quando as termas finalmente pararam de funcionar, após a queda do Império, quando a Europa entrou na chamada Idade das Trevas, a higiene pública piorou drasticamente. Cidades medievais
não tinham nada parecido com as termas romanas. Banhos públicos existiam, mas eram raros e primitivos. A maioria das pessoas raramente se banhava completamente, talvez algumas vezes por ano. Isso levou a problemas próprios: doenças de pele, infestações de parasitas, odor corporal universal. Mas, interessantemente, algumas doenças transmitidas pela água provavelmente se tornaram menos comuns, simplesmente porque menos pessoas compartilhavam água. A peste negra, do século XIV, se espalhou através de pulgas, não de água, então a falta de banhos públicos não fez diferença. Mas cólera e outras doenças de água contaminada podem ter sido menos prevalentes do que na Roma antiga. É só no século XIX, quando cidades industriais europeias começam a construir sistemas de água e esgoto modernos, que a humanidade finalmente resolve o problema que Roma enfrentou: como fornecer higiene pública sem simultaneamente espalhar doenças. A diferença crucial é a compreensão de microbiologia e a tecnologia de desinfecção. Cloro na água, tratamento de esgoto, filtração, todas baseadas em ciência, que os romanos não tinham. Termas modernas como spas e piscinas públicas têm regulações estritas, níveis de cloro monitorizados constantemente, água filtrada continuamente, drenagem e limpeza completa, em horários regulares, inspeções de saúde frequentes. Mesmo assim, surtos de doenças ainda acontecem ocasionalmente em piscinas e spas mal mantidos, provando que água compartilhada sempre carrega riscos. Só que agora sabemos como mitigá-los muito melhor. Então, o que aprendemos dessa jornada pelas termas romanas? Aprendemos que história é sempre mais complicada do que parece na superfície, que instituições podem ser simultaneamente admiráveis e horríveis, avançadas e primitivas, benéficas e prejudiciais. Aprendemos que progresso não é linear, que civilizações podem alcançar grandes alturas em algumas áreas, enquanto permanecem cegas em outras, que conhecimento pode ser perdido e ter que ser redescoberto. Aprendemos que escravidão e exploração sempre deixam marcas, mesmo em lugares de beleza e prazer, que luxo para alguns geralmente significa sofrimento para outros. E aprendemos que nossos corpos e nossas sociedades são mais frágeis do que gostaríamos de acreditar, que doenças invisíveis podem prosperar mesmo nas civilizações mais avançadas, que vigilância constante e conhecimento científico são necessários para proteger saúde pública. As termas romanas foram uma experiência fascinante em vida urbana, civilizada, um testemunho da ambição e engenhosidade humana, mas também um lembrete de que boas intenções sem conhecimento adequado podem ter consequências não intencionais. Elas nos mostram Roma em microcosmo, grandiosa e brutal, sofisticada e ignorante, democrática e escravista, limpa e suja, tudo ao mesmo tempo. E talvez mais importante, elas nos lembram que devemos sempre questionar nossas próprias instituições e práticas, que o que parece normal e benigno hoje pode ser visto como bizarro ou até horrível por gerações futuras. Nossas academias de ginástica, nossas piscinas públicas, nossos spas, o que arqueólogos futuros pensarão deles? Que verdades sombrias podem estar escondidas sob a superfície de nossas próprias práticas de higiene e lazer? Mas essas são questões para outra noite. Por agora, você pode descansar, agradecido por viver em uma era com água tratada, antibióticos e compreensão de microbiologia. Agradecido por poder tomar banho em privacidade, com água limpa que drena para sistemas de tratamento eficazes, sem ter que compartilhar com centenas de estranhos em água turva de temperatura perfeita para a incubação bacteriana. Durma bem, sabendo que o passado, por mais fascinante que seja, é um lugar estrangeiro onde você definitivamente
não gostaria de viver permanentemente. E amanhã, quando você tomar seu banho matinal sob água, corrente limpa, talvez pense por um momento nos romanos que fizeram o melhor que podiam com o conhecimento que tinham, que construíram maravilhas de mármore e engenharia, mas nunca puderam ver os inimigos microscópicos que nadavam em suas águas. As termas romanas foram uma glória e um horror, um triunfo e uma tragédia, muito parecido com Roma. Em si, boa noite.